E aí, conectados, firmeza? Apertem o cinto porque hoje a nossa conexão é no mundo da nutrição. Até rimou, Larissa Cacheta. Rimou, ficou bonitinho, Ficou bonitinho. Olha, gostei, viu? Eu estou muito ansiosa porque hoje nós vamos falar com ela. Ela, Matheus. Apenas ela, nada mais, nada menos que ela. A gente enrolando horrores. Porque eu tô tentando lembrar a pronúncia certa. Vamos, Larissa, porque é muito chique. Ela, Cíntia Antonaccio! Aê! Eu achei maravilhoso. Sabe o que é, gente? É porque, assim, todo mundo falando Antonaccio, mas a gente quis falar chique, porque agora ela tem cidadania italiana. Tá pensando o que, rapaz? Fala pra gente, Cíntia, o seu nome italiano. Antonaccio. Gente, que maravilhosa. Direto de Manaus. Direto de Manaus para a Itália, para o mundo, Para gente. Patos de Minas, para o Conexão Podcast. Podcast. Bem-vinda! Bem-vindos vocês a essa minha vida aqui. Que alegria! Podcast é uma festa. Isso aí. Olha, direto de Manaus para São Paulo. Mas eu nunca fui tão bem tratada assim. Ué, mas Tão que VIP. isso? Ah, é? Não, agora a gente. isso? Nós vamos ter que Vou. aumentar o cachê. Então, Olha, depois... a gente aceita o quê? Um livro de presente Sim. autografado, Ai, entendeu? esgotado. Ai, meu Deus. Mas já do foi céu. O relançado. próximo, pode ser o próximo não tem também. problema, Sei lá, Porque- spoilers. Vai voltar, calma. Calma, Tá na Amazon. calma, gente. Tá na Amazon. Tá Tá na bom. Manoli. Tá bom. Às vezes se eu conseguir um autógrafo, não sei. Não sei. Mas você deve estar se perguntando, que livro é esse? Como você... O Nós que tá vamos te contar acontecendo? tudo agora. Porque Sim, ó. a Cíntia... Eu eu fiz- lista? Vamos pegar essa listinha? É porque a gente tem um currículo gigante, mas a gente tentou resumir, então vamos resumir. A Cíntia, ela introduziu, gente, a abordagem de nutrição comportamental no Brasil. Não só isso. Sim, ela é empresária em saúde e nutrição e autora de vários livros. A gente tá falando de um deles aqui, que a gente não tá aqui presencialmente, mas a gente vai falar dele ainda, daqui a pouquinho, que é o Mindful Eating. E a gente vai falar um pouquinho, né, de como que foi o que você trouxe nesse livro pra gente. Como que chama o livro? Mindful Eating. Que É significa isso? o quê? Falou bem. Ó, eu falei, O viu? que significa, O Cíntia? italiano não foi, mas o inglês... Comer com atenção plena. Olha, isso pra mim é uma coisa assim meio zen que a gente sabe, mas é uma dificuldade porque eu até me alimento bem. Não vou dizer que eu não me alimento bem, eu busco muito, né, amiga? Você sabe, eu prego isso. Banana. Eu prego isso. Pensa na pessoa fitness. Mas na hora de comer, sabe, me dá uma vontade de assistir uma série. E me dá uma vontade de assistir uma televisão. Um negócio assim, isso é errado, Cíntia? Olha, o Mindful Eating, o comer com atenção plena, é um exercício, uma prática que vai te ensinar a dizer que não tem certo ou errado. Mas que a gente pode, sim, não tem julgamento. A ideia é não julgar. Mas que você pode estar mais atento para ver aquilo que te faz melhor. Será que comendo, assistindo TV é a melhor forma? Talvez, às vezes sim, gente. Às vezes sim, porque a gente tá entre amigos, a gente tá de preguicinha no conforto, como aquela pipoquinha. Não tem essa regra de que só pode daquela forma, sentado à mesa. É que a gente andou bagunçando essa história, né? Come de qualquer jeito, come andando pela mesa, no carro, numa pressa doida. E olha, acelerada como eu, tenho autoridade pra falar, né? Porque comer bem não necessariamente quer dizer comer certinho. Às vezes certinho pode estar escondida em muitas coisas de sentimentos, de pensamentos, principalmente nos adolescentes, nos jovens, de culpa, cobrança. E que isso não faz nada bem. Não mesmo. Olha, né? você falando a respeito de, sou muito acelerada. Quando eu vejo você falando a respeito de tudo que você fala, primeiro, sou fã. Segundo, eu queria saber um pouquinho, e eu acho que é curiosidade de vocês também, de como é você ou como era você antes de se tornar a Cíntia nutricionista. Você sempre teve uma relação saudável com a comida? Você era acelerada e descontava na comida? Como que era isso? Eu E se queria tornar saber. referência. E referência nisso, eu queria entender um pouquinho dessa trajetória pra gente chegar nela e aí a gente falar sobre o assunto, pode ser? Claro. Então bora. Adoro falar disso porque eu acho que é bem... Só tinha uma chance, dar certo. E parecia que nada ia dar certo, né? Porque eu nasci em Manaus. Essa aceleração aqui, ela é genética. Ela veio comigo. Se você ver meu pai falando, você vai entender. Eu sou zero ansiosa. O mundo tá acabando ali. Eu falo, vai dar tempo, vai dar certo. Real? Real. Eu sou acelerada. Acelerada não quer dizer que isso me faz mal, que faz mal pros outros, que tem que me entender. É tipo... Entendemos, talvez, Imagina, Larissa. se você falar no WhatsApp e a gente colocar em 2x, ninguém Não, entende. é proibido. E quando eu digito, tem que ter tecla SAP.
entender algumas... Brincadeira, só pros íntimos. Mas, enfim, eu venho de Manaus, de uma cultura alimentar muito enraizada com comida, com estar à mesa. Às vezes a mesa era meio calorosa, algumas discussões, como família italiana. Mas sempre teve muito essa alegria e essa valorização do comer. Hoje eu vejo, até eu com meu filho, moramos nós dois sozinhos, eu preciso fazer um exercício da minha ginástica, da minha vida, para conseguir tomar o café da manhã com ele, ou mesmo estar junto, fazer a lancheira dele. Na hora de jantar, todo mundo cansado, né? Cada um cheio. Não, vamos sentar à mesa, vamos comer. Não precisa ser tão rígido. Às vezes a gente faz um piquenique e vamos assistir filminho hoje. Leva o piquenique, bota no pause, quando termina de comer, assiste. Ou seja, é quase com Netflix, né? Uhum. Então, não dá pra ser tão metódico, porque isso enche o saco. Sim, Né? sim. Cansa, ninguém consegue levar isso pra vida E toda. o certo vira muito difícil. Enfim, então eu tive essa família, né, voltada aí pra isso. Eu tive uma coisa com doce, porque meu avô era diabético e ele teve um problema muito novo, com 64 anos. Isso me mobilizou a estudar mais sobre o comer. Que E me legal. motivou a talvez ser até nutricionista, né? E meu pai sempre foi uma pessoa que sempre curtiu muito comer bem. E aí foi, né? Eu tava em Manaus, não tinha em Manaus o curso. Aí pra quê, né? Já que vai sair... Não fazer direito, né? Não desce pro play, se não, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Então, fui pra São Paulo. Selva de Pedra, nunca tinha ido. Aí, passei de primeira na USP. Olha só. Depois, Chique demais. fiquei pro mestrado na USP, que passei também. E aí, o patrocínio, né? Porque tinha um patrocínio. Mas eu sempre fui trabalhando Sim. pro patrocínio e diminuindo. E deu muito certo logo. Mas pelas conexões que hoje me levaram à nutrição comportamental. Eu fui estagiária de uma pessoa maravilhosa, que já eu conto. E aí, fui pra minha vida empresarial, abri restaurante, tive mais de 100 funcionários, de comida saudável, descomplicada, moderna. Eram 10 restaurantes. Nesse meio tempo, palestrei, comecei a falar, porque fala pouco, né? Começou a falar, aí tinha um jeito diferente de falar. Foi dando certo, aí fui para indústrias. Indústrias começaram a falar assim, nossa, você pode envolver aqui meu marketing. E as grandes indústrias, Nestlé, Unilever, né, foram grandes ensinamentos para mim, a própria Bimbo, para eu caminhar no área empresarial. Eu fui fazer um MBA. Aí fiquei em São Paulo, né? Aí já tinha ficado, né? Quebrei também um pouco, né? Acho que a gente tem restaurante, é uma coisa que também não performa, tudo não performa 100%. Então, minha vida foi essa vida sempre agitada, de múltiplas atividades e empreendimentos. E depois de um tempo, quando meu filho nasceu em 2012, aí me deu um sentimento, assim, de mais, aquela coisa mais propósito. Sim. Você fala assim, tá muito bom, né? Tá dando certo. Até o errado que deu certo, sabe? Assim, quebra, recupera. Sim. E tava muito bom. Eu falei assim, eu quero devolver, né? Devolver pra sociedade algo de mais sentido. E aí, fui lá atrás, ver aquela pessoa de quem eu fui estagiária. Então, ó, você aí, aluno, seja legal com seus professores. Gere, na época da faculdade, conexões. Já seu networking. Networking. Que é o que vale. é o que... Sim, sim. Larissa também é professora, sabe bem disso. Sim, porque, assim, acontece muito das pessoas virem até mim perguntando indicação de um aluno para um cargo maravilhoso, e aquele que tinha uma ótima relação comigo e mostrou, né, dedicado na sala de aula, é a pessoa que eu vou indicar. Então, sempre dou esse conselho. Constrói imagem, constrói currículo. Não é o Vita, aquele papel. Sim. É o relacional, né? E aí, fui buscá-la, ela estava numa fase de querer trazer esse comportamento, esses estudos do comportamento que ficavam muito ali na época que eu também fazia parte lá do Ambulim, que era um voluntariado que a gente tinha dentro do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E a gente ficou 3 anos lá, ela fundou praticamente, ficou até... E aí, a coisa foi ganhando corpo, a gente fez um teste, que eu vou, né, MVP, aquele... avalia para depois ir pivotando com... Deu super certo. Aí a gente falou assim, vamos fazer mais um evento. Do evento, vamos fazer um movimento no seu comportamental. Aí uma mesa, assim, 4 pessoas, eu, a Marlia, a Fernanda, a Manu, a Samanta. Aí, que nome teria esse nosso movimento de comportamento? Nutrição comportamental. Aí veio, né? Eureka! Isso não existe nem no mundo, assim, lá fora. Behavioral Nutrition existe. Mas é assim, uma linha... Não existe um movimento, uma sociedade, uma estrutura, uma abordagem, um livro. Nós, brasileiros, como Nutrição Comportamental e o Instituto, junto com Marlia Alvarenga e nossas colegas, somos pioneiros nisso. Isso em 2014. 2014. Isso Ou é seja, eu estava na maravilhoso. indústria, restaurante,
Eu vou onde é difícil. Não tem ninguém lá fazendo? Vou lá. Aí eu vou lá. Vou lá pra fazer do zero. Gostei. Difícil. E você falando de imagens, de relacionamento, não tem nada a ver, mas é só pra contar aqui um bastidor, já que a gente trata de imagem pra você que tá nos acompanhando no YouTube ou está nos acompanhando pelo Spotify. Enquanto você falava, o telefone da Larissa tocou o alarme. Provavelmente era pra ela estar treinando neste momento ou era pra ela estar lanchando nesse momento. Eu coloco. É pra eu não esquecer, senão eu me perco e depois chega de noite o quê? Tô morrendo de fome, certo? Então eu vou fazendo os lanchinhos e tal. Mas Mas você eu. não sente? Fome? Eu não sente? Eu sinto. Já entrando no tema da nossa Sim, conversa. sim. favor, Esse é o gancho. Vamos fazer um momento aqui, você é a minha Nutri. Larissa, aproveita que é Aproveitando, agora. Gente, é esse momento. Ó, não, eu sinto, às vezes eu me perco dependendo da atividade que eu tô fazendo. Mas eu sinto, hoje em dia eu presto muito mais atenção nisso. Porque antes, na minha época de universitário, por isso que eu te perguntei como que era antes, porque eu demorei pra entender e pra me despertar, pra querer me cuidar. Eu passava o dia sem comer. Eu acordava, tomava leite e passava o dia Mas você sem tinha comer. fome? Uma hora ou outra tinha fome, tinha dor de cabeça Exato. e tal. Mas aí eu tô ali gravando, não sei o que. Quando chegava de noite, morrendo de fome. Mas eu tava com tanto sono que eu comia qualquer coisa. Meu Deus. Eu era péssima. Às vezes é por tá mais desligada, mas às vezes as pessoas fazem isso por autopunição até, por ter comido mais, por medo de comer. É muito comum, né, no adolescente, no jovem, no universitário, ter esse tipo de comportamento, porque a gente é regido, né, principalmente os jovens, eles são regidos por muita referência do convívio social. E hoje, com as redes sociais, isso tudo piora, porque aquelas, como dizem lá, agora eu vou revelar a minha idade, as beldades, sabe? Aquelas referências, as modelos ou as influencers mostram uma vida muito perfeita nas redes. Sim. Não E que ela não é real. E ela não é existe. real pra elas. Eu falo bastidores aqui, né? Sem citar nomes, etc. Mas elas são muito doentes às vezes, né? Eu atendi em academias por muitos anos. Essas academias que eu tive, os restaurantes saudáveis, eu também era nutricionista, depois eu ampliei, né? Porque a gente quer crescer. Eu contratava as nutricionistas, que eram minhas gerentes dos restaurantes, e fazia os atendimentos. Era uma dupla função, porque ela estava ali cuidando da alimentação do paciente, do cliente, ao mesmo tempo ela atendia, ela sabia, era uma relação muito, muito personalizada, Que sabe? Quase que era uma bacana. clínica ali, era muito legal, porque as academias eram aquelas academias classe A. Era, né? Não 6 conheço. e 6, 10, 20 estrelas apenas. E aí, o que acontece? Eu via comportamentos que você olhava ali e falava, uau, que gata, né? Sarada, academia nossa também, porque ela, olha lá, treina, corre. Aí vai pro meu consultório. Só que eu não era qualquer nutricionista. Eu já fazia voluntariado ali no Bulim, já sabia de comportamento, né? Já estudava, sabia fazer alguns questionamentos e avaliar alguns comportamentos. E você conseguia ir mais a fundo, né? O que a gente fala no aconselhamento nutricional, que não é o prescrição nutricional, evocar da pessoa, né, as razões mais profundas de estar ali, os sentimentos que ela tem ao comer, os sentimentos que ela tem ao treino, que ela tá ali, por que ela tá ali? Ela tá feliz? Ela tá treinando? Ela tinha outra coisa para fazer? Então, não, né? É uma obsessão por corpo, por peso e por comida controlada. Então, às vezes, o nutricionista, ele não dá o diagnóstico do CID e tudo mais, mas ele consegue identificar comportamentos e encaminhar para um psiquiatra para que seja feita essa avaliação. Só que os nutricionistas precisam treinados para isso, né? E o que acontece muitas vezes é que não existe um transtorno alimentar, mas existe uma alimentação transtornada, que é um comportamento visto como algo saudável, bem visto, certinho. Ai, não como isso, não como aquilo, não como farinha, não como... Isso não é legal. Isso é muito, muito restritivo. E está provado nos estudos científicos que quanto a restrição, ela não é algo normal, ela não é algo natural que nós vivemos harmonicamente, né? É algo que, ainda mais comida, que é tão ancestral e é tão, né? E isso te provoca a busca por mais comida, né? A restrição leva a uma certa... fome primeiro, né? Aí a fome impensada, ela leva a um comer desorganizado, um comer impulsivo, um comer às vezes compulsivo. E aí o que acontece com essa pessoa que tem todo esse olhar? Culpa. Se sente extremamente culpada por ter comido tudo aquilo. E o que ela vai fazer como solução? Dieta de novo. Então a gente chama esse de um ciclo, né? Que não tem fim se a gente não interrompe. E aonde a gente tem que interromper? Na culpa. Não dá pra deixar de sentir culpa. É um sentimento. Eu tô ali. De compulsão? Não, é porque é impulsivo. É na dieta.
a dieta restritiva e essa restrição de alguns alimentos, trabalhar o que eu sinto a respeito deles. Ai, não como carboidrato. Quando eu como carboidrato, eu fico... Tá, então vamos trabalhar o carboidrato. E é por isso que o nutricionista ele tem um papel que não é sim, não. Pode, não pode. É trabalhar esse eixo, né? Do que eu penso. Por que eu penso isso? Minha amiga que falou, a blogueira, que disse que ela ficou fitness, six-pack lá por causa daquele carboidrato que ela deixou de comer, e eu fui influenciada. Tá, vamos ver ela. Vamos tentar entender. Vamos ver quem gente que come carboidrato. Aí a gente começa a olhar e trabalhar essas crenças, né? De uma forma a ter outras referências e exercitar aos poucos o comer. Que nem você tem medo de cachorro. O que você vai fazer? Vai lá, pegar o cachorro na hora, né? Você vai de longe. afastar. Mas depois você vai começar a ouvir o latido dele lá de longe. Depois o exercício, mais pertinho, ver no vidro. Né? Ver no colo de alguém que tá segurando. Até o momento que você olha pro cachorro e tá mais pertinho dele. Isso é um processo pra você perder essa fobia, esse medo. Ô, Cíntia, E o medo de comer também. Ele tem que comer. A gente vai comer até o resto das nossas vidas. Não dá pra dizer não como mais. sim. Mas eu fiquei curioso, porque você disse de toda essa análise que você faz, seus profissionais fazem das pessoas para que se possa chegar no ideal para aquela pessoa. Mas você... Ideal? Parece que- Ideal. parece O que não ideal, tem o ideal. talvez. Ideal. Mas aquilo para que a pessoa possa estar bem. Mas como que é para você? Você mesmo trabalha ali a sua alimentação? Você tem alguém que te ajuda a manter o seu corpo, a sua alimentação em dia? Eu vou deixar aqui, eu sou magra, geneticamente magra, de uma família de pessoas magras, e esses musculozinhos aqui que eu tenho, porque eu treinei minha vida inteira. Musculozinho, não. Hoje eu nem sou. Musculosão. Hoje eu nem sou rata de academia, não treino obsessivamente. Pelo contrário, sou meio até malandra. Mas existe Uma base. uma base e um... Eu treino, né? Óbvio que eu Sim. não treino nada. Uhum. Mas assim, não é pra ter assim, eu não preciso treinar todo dia. É ser com obcecada. equilíbrio, Hoje né? eu uso muito menos, né? Mas treinei minha vida inteira. Porque eu gosto, adoro carregar peso, adoro musculação, adoro dança, adoro começar a jogar tênis pra treinar o meu cérebro de outra forma, pra gerar neuroplastia. Mas acho que as pessoas estão muito doentes, assim, estão muito chatas no sentido de buscar uma rigidez. Aí alguém pode estar falando ali pra mim, mas eu não nasci magra, eu nasci com a minha genética da minha família, ou fui uma criança obesa, eu preciso disso. Com certeza, mas eu também precisei pra ter tônus. Eu tive disciplina. Sim, sim. Mas o cuidar com a alimentação é porque tá muito em sintonia hoje com... Eu tenho um prazer de me cuidar, de ter uma nutrição gentil, acompanhado de uma permissão incondicional, que é muito o que se fala numa das técnicas, né? Uma das práticas do nutrição comportamental, que, aliás, quando você formar, vem se formar com a gente, hein? Vem ser nutricionista formado pela raiz da nutrição, do Instituto Nutrição Comportamental. Então, dentro desse comer intuitivo, que é uma das práticas, a gente fala que eu tenho que ter uma liberdade, como ser humano, para comer o que eu quero, o que eu posso, o que eu gosto, o que tenho acesso. É uma permissão incondicional. O que você gosta de comer? Feijão, arroz, uma costelinha de porco, uma couve. Eu gosto de comida mineira. Doce não. Um tambaqui assado lá de Manaus. Eu gosto de comida. Eu tenho uma sorte, ou eu fui treinada, né, no paladar pra gostar muito de comida. Então não me dá pratinho de salada, não me leva pra jantar e comer uma salada. Rodízio, sushi, pizza. O rodízio não é a minha questão, né? Eu Não. acho que o rodízio, ele é até uma prática um pouco americanoide, em termos de código de cultura alimentar, do come o quanto você pague e come o quanto você pode, né? Nem aguento Que eu acho mais. que não é legal essa cultura. O francês já é apreciativo. É muito mais a linha que eu gosto. Que não é... Não sei se é aquelas coisas pequenininhas, né, gente? Tem gente que exagera, é muito pequeno. Eu preciso Mas aí mais. você vai pra Itália, então vai ficar louca. Pô, é porque lá eles não é uma mesa farta, e farinha, e pão, e rosca, Mas o e europeu, macarrão. o europeu, ele tem uma cultura do prato, da apreciação. Eu fiquei na Itália há um tempo, quando eu era jovem, 13 anos, eu tive uma experiência lá. Ela comprava o presunto para fazer o almoço e o bife enrolado. Entendi. Ela tinha uma hortinha para fazer o omelete que vinha. Então tem um cuidado da comida ser especial e aquele culto que a gente fala muito no Mindful Eating. E a gente perdeu isso. E o americano, a cultura americana, traz essa coisa. All you can eat buffet, tudo que você pode comer, o super size, né, o refil automático. Isso induz a gente a entrar num automático de vantagem de comer mais ou de beber mais porque tá pagando. Não porque isso aqui quer,
O que eu tô sentindo? A A gente gente não... cancela essa autoavaliação por conta do que está oferecendo. E as crianças, quando elas começam já a ter isso nas escolas, ou a ter isso na Desde diversão, pequena, quando ela vai no cinema, ela já começa a destreinar a autopercepção. Diferente do europeu, que por mais que tenha o primeiro piatto, o segundo piatto, né, a sobremesa, il dolce, é apreciativo. É uma quantidade razoável. Você até se sente farto, mas eu duvido que você saia de uma mesa de um italiano. Mas você sai de um buffet ou de uma churrascaria, às vezes, assim. com Que certeza. é muito ruim essa É sensação. péssimo, que você né? quer quase abrir a calça, que é horrível. É desconfortável. Você falando, eu acho que a gente não aprende a ter autoconhecimento na hora de comer. Não é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Quem que ensina É isso pra gente? possível, às vezes, Não, né? desensinam. É, A exatamente. gente nasce com isso. Sim. Nós mas- somos seres que Ah, tá. nascemos intuitivamente, seres autorreflexivos. Nós não conhecemos nosso corpo. Criança, o que ela faz quando ela tá com fome? Ela chora. Sim. Sim. Mas O aí, que ela faz? Ela pega o peito da que a mãe. gente perde ali quando a mãe começa a dar comida? É isso? Porque a gente começa... A gente vai na onda Se da mãe. não comer tudo, não vai ganhar sobremesa. Aí acabou. Raspa o prato, tem gente passando fome. Tem que comer, menino, tem que comer. O que tem pra comer? E tem que ele comer. não quer... Exatamente. Então, Então assim, a você- gente já começa perdendo a infância. E se você não buscar depois... É uma perdido o má resto da vida. educação, talvez? Acho que a gente Se perde. criou algumas cultura, né? Acho que é Cultural. autoridade, né? E tem gente que fala assim, mas isso estava certo, né? Tudo bem, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que ter mais disciplina mesmo. A galera hoje tá muito... Mas a comida, essa disciplina, ensina que as regras são externas. Aí é ruim, porque as regras do comer, elas devem ser internas. Autonomia alimentar. Maravilhoso. E as dietas e o doutor, e a prescrição da nutricionista, é que manda. Você acha que eu vou fazer quando? É fadado ao fracasso. Eu falo para os nutricionistas, gente, a prescrição, 3 colheres. Eu fiz, tá? Eu fiz. Por quantos anos? Eu atendi desde o começo da minha carreira, né? Até um pouco antes eu fazia atendimento com nutricionistas. E foram acho, 14 anos atendendo, depois eu trouxe isso para uma plataforma de empresas. Então, eu ensinei nutricionistas a fazer o meu trabalho. Que eu sempre gostei de ampliar a minha atuação e ganhar Sim, dinheiro, né, gente? Porque a sim. nutrição não pode ser empresária. Claro, né? tem Não que ser fizemos voto de diferencial. pobreza. Nutricionistas não fizeram voto de pobreza. Pelo amor A de gente Deus. pode, merece. E aí eu pensei assim, se eu ficar atendendo aqui, eu vou ganhar isso. Então eu tenho que atender com a equipe. Aí eu dou oportunidade, treino. Aí eu comecei a fazer contratos com empresas. E foi nesses contratos com empresas que algumas foram de alimentos, eu já fui pro marketing, já fui pra produção. Aí o cenário ampliou e eu criei outra empresa. Onde ninguém queria estar, na indústria de alimentos. Só quer, né? Eu fui lá. Falei, vocês não querem melhorar? Vamos inovar, vamos comunicar melhor. Aí eu tenho uma outra empresa que chama-se Equilibrium Latam, que eu atendo mais de 200 empresas, ajudando elas a melhorar o portfólio e depois comunicar para nutricionistas. Sim, Maravilhoso. você- Só uma perguntinha. Claro, Desculpa, claro. amiga, porque... Só voltando, é porque você falando muito a respeito de dieta restritiva. Eu acho que acaba que a maioria seja, não sei. Então quer dizer que não funciona fazer dieta? Não funciona fazer dieta. Direto. Dados novos da ciência mostram, inclusive, que o simples ato de começar uma dieta aumenta enormemente seu cortisol, ansiedade e tudo que o indivíduo começa a pensar é como burlá-la. E por isso o nutricionista, às vezes, é nutricionista de uma consulta e um retorno, uma consulta e um retorno. Você tem que construir um plano de vida de saúde na alimentação com esse paciente. E não é que ele não vai comer menos, não é que ele vai comer melhor. Lógico. Lembra que eu falei? Permissão incondicional em sintonia com cuidado, né? Essa nutrição gentil, que é priorizar, sim, alimentos que me fazem bem. A gente tem que sentir prazer em comer uma salada, desde que ela esteja do lado do prato, assim. Porque, culturalmente, eu não fui criada com salada. Eu morei em Manaus, a minha infância e minha adolescência inteira. Não chegava alface lá. Se chegava, era carésimo. Então, o que a gente comia? Cenoura, maxixe, batata doce, banana cozida. Eram os vegetais, giribum, né? Os vegetais. Eu amo vegetal cozido. Couve refogada, quentinho, brócolis. E tá tudo certo. E não preciso me obrigar, mas assim, uma rúcula no carpaccio. Se for chique, assim, uma salada, um crocante, geladinha. Óbvio que eu vou comer, eu adoro. Mas não precisa ser obrigatório, sabe?
Tudo que é obrigatório acaba que perde o Parece prazer. que é imoral uma nutricionista não comer a salada. Sim. A gente Sabe, vai é trazer julgada. um prato de salada. Pode mandar entrar o prato de salada que a Não gente vou preparou. comer. Ela negando. Mas é por isso, porque o comer, ele é um palavrão. Ele é um ato bio, psico, sócio e cultural. E o nutricionista vê só o quê? Biológico. Sim. Psico. O que tem ali? Emoção. A gente come com emoção. Comida traz, né, muito das lembranças, memórias afetivas. Então é verdade. Social e cultural. Eu como legume porque minha cultura foi... Então é verdade, por exemplo, a mulher que tá com TPM, ela vai comer chocolate. Ah, eu Nossa, tô... a gente tem que tomar cuidado com Mas isso é biológico. Isso Você voltou pro biológico. Olha como a nutrição Isso está tá chovendo, eu vou ficar com uma pipoquinha, eu vou comer alguma coisa. Uma sopinha. Aí é contexto, né? A TPM é porque alguns neurotransmissores mudam, a gente tem uma biologicamente fica diferente, pode pedir por mais carboidrato, por mais... Mas é biológico. Entendi. É biológico, isso é biológico. Então a gente tem que ultrapassar esse biológico. E tentar entender o que eu tô sentindo, aquilo que eu falei pra você. Tipo, então, na verdade, eu só tô nervosa por causa da TPM, então não preciso descontar nessa barra de chocolate. Não, mas talvez você queira comer chocolate. Mas se eu comer uma barra de chocolate, tudo bem. Se talvez você queira, não é porque você tá com TPM ou não. Em geral, existe alguma questão fisiológica, mas até chegar a querer o chocolate... Tem uma história muito mais emocional, muito mais do comer. Porque muitas vezes a gente tá triste, muitas vezes os hormônios deixam a gente, né, meio irritada, ou deprê. Nossa, nervosa. Isso, e sentimentos. Qual é a primeira coisa que você faz quando você tá chateado com alguma coisa? Ai, quero ou comprar, né? Aí hoje eu vou comprar um vestido. Ou vou fazer uma maquiagem e o cabelo. Ou eu vou comer, que são os prazeres frugais, os prazeres mais rápidos. Né? Então, a gente ensina muito também a enxergar o que pode te fazer bem, além do comer. Mas o comer também. O ruim é quando, assim, imagina comer, confortar. Ai, que bom. Então, às vezes, eu quero um chocolatinho. Eu falo assim, tipo, né? Uma taça de vinho, um chocolatinho. Aí, não resolvi, continuo triste. Aí vai aumentando para distrair até virar um comer emocional. Que o nosso colega aqui, o Wanderson, fala muito sobre isso aqui na Unipam. E ele estuda bastante, estuda conosco, e fala sobre esse comer emocional. Que aí tem que trabalhar outras formas de você identificar e criar estratégias. Acaba sendo, acho eu, uma pergunta muito complexa. Nós passaríamos horas e horas aqui para explicar. Você diz muito mais que é entender o que você está sentindo para compreender aquele seu desejo. E como que vocês, nutricionistas, vocês da área, compreendem ou fazem com que cada pessoa possa compreender si próprio? Ótima pergunta. Não faz. Por isso que existe o Instituto Nutrição Comportamental, que começou a fazer isso 10 anos. Ele é uma vanguarda, sim, apesar de estar há 10 anos nessa história, apesar de ter várias outras pessoas que se abastecem desse conhecimento e hoje multiplicam Brasil afora. A raiz foi aqui, né? Por isso que fico muito feliz de ter vindo eu aqui em Patos de Minas. E nós ficamos felizes de você estar aqui. E eu represento, né, a doutora Marlia Alvarenga, a Samanta Macedo, que são nossas sócias do grupo, né, do Instituto Nutrição Comportamental, e também duas outras colegas que fundaram toda essa idealização, né, da ciência, sistematizou isso tudo em um livro, que é a Fernanda Timerman e a Manuela Figueiredo. E a Manu é com quem eu tenho, inclusive, esse outro livro, que é o Mindful Eating. Ou seja, um grupo que estuda isso há muitos anos e não está sozinho. Tem outros professores que estiveram conosco nesse grupo do Ambulim, especialistas que começaram a ver que não estava adiantando. E aí fomos abastecer. A Marli foi para Pensilvânia estudar com outros, beber de outras fontes, da sociologia, da antropologia, da psicologia. Então, precisamos entender como funciona esse homem, esse ser humano, em seu construto, né, de mente e coração e emoções. Porque o comer é fruto disso. Quando você fala, vai mudar hábito, tem que mudar hábito. Mude um hábito por dia. Hábito é a repetição do comportamento. Sim. O comportamento você se muda com o quê? Quando você muda, TCC, né? Técnica de terapia, cognitivo-comportamental. Como é que você muda isso? É com o que você sente pode interferir naquilo que você sente pode interferir nos seus pensamentos e vice-versa. Mas na prática? Se você não muda isso, e na prática? Como é que eu faço isso? Eu quero saber já. Aí, os nutricionistas precisam acessar os sentimentos. Primeiro que quem muda são os profissionais de saúde. Né? Os profissionais de saúde precisam começar a perguntar não o que você comeu, mas como é que você está se sentindo?
quando você come isso? Por que existiu essa compulsão? O que aconteceu nessa hora? Quem estava com você? Qual era o contexto? A gente não pergunta sobre os sentimentos, os nutricionistas não perguntam. A gente não pergunta, a gente só pergunta, comeu isso, comeu aquilo? Você faz xixi, faz cocô marrom ou amarelo? É muito biológico. E o nutrição comportamental veio com técnicas, e não é empírico, né? Eu também acho que eu pratico. Eu vou ser legal, uma nutricionista boazinha e legal, que eu permito tudo. Não é isso ser nutricionista que trabalha com comportamento, né? Ela entender de técnicas da habilidade de fazer perguntas abertas, de entender como acessar e evocar razões desse indivíduo. Então, existem técnicas do aconselhamento nutricional e de toda uma questão de comunicação, de trabalhar a escuta, de trabalhar o vínculo com o paciente. Então, de novo, não é só ser legal, boazinha, amigo. Pelo contrário, né? É acessar as emoções e conseguir fazer com que ele fale, ele relate. E a partir dali, aí vem a sua resposta. Tchananana. Agora! Atenção, Brasil! Você cria estratégias e não ditado. Você cria estratégias, metas. Você cria planos de ação com o paciente. E não dá uma receita de bolo que ele acha no GPT-4, ou ele acha na internet, ou ele pega a dieta do amigo. Não é personalizada. Cara, uma mulher magrinha assim que nem eu. É mesmo, tipo, tá mesmo ali, tá quase igual, né? Desculpa, gente, que é muito biológica. Eu sei que é diferente. Eu sei que, por exemplo, eu tô numa idade que agora eu fui numa nutricionista especialista em mulheres 40 mais. Que não é seu caso. Né? Mas, não. Mas tudo bem. Lógico que não. Ela tá estudando isso. Eu já sou mais empresária, tô num outro momento, tô trabalhando no comportamento. Então é importante a gente olhar nutrição. Não deixa de ser biológica. Ela é biológica também. Eu quero suplemento, eu quero ômega, eu quero... Né? Tudo bem, tá certo. Mas, além disso, né? Como é que essa mulher tá lidando com a menopausa? Como é que ela tá lidando com o climatério, né? Com a maternidade, o estresse, a cobrança, a libido. Então, tem N outras questões que acontecem e deixam a mulher triste. E o comer vira uma compensação. Então, não dá pra gente simplesmente dizer, não, come isso, come aquilo. Tem que trabalhar. Quando ela sente aquilo, sentimento, o que você faz em geral? Por que você faz isso? Então eu vou criar estratégias pra fazer ações diferentes. Ela não come vegetal. Então, eu vou tentar fazer com ela. Por que ela não come? Não adianta botar pra ela comer. Compra e estraga. Será que ela não sabe cozinhar? Será que ela não sabe manipular isso? Será que ela não gosta daquele vegetal e ela acha que ela tem que comer a salada? Como eu, por exemplo. Já pensou se alguém me obrigasse a comer salada? Eu ia ser triste. Fica traumatizado. E o brócolis, gente, tão gostoso. É a couvezinha, verdade. eu como com prazer. Eu aprendi... Pessoa comendo e correndo uma lágrima. Eu aprendi a gostar de brócolis e couve-flor fazendo acompanhamento com Nutri e tudo mais. Mas que quando a gente prepara também, assim, eu não... não gosto de fazer não, tenho preguiça. Eu gosto. E quando eu era mais nova, eu não gostava de comer nenhuma verdura. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a preparar, Olha aí. eu comecei a gostar de muita coisa que eu falava assim, parece que eu não gostava por causa desse tempero. Ou porque desse jeito de fazer não era muito legal. Porque desse jeito eu tô amando, que coisa maravilhosa. Você se permitiu. Você experimentou coisas novas. Então, é isso que eu te falo, é estratégia. A estratégia, as ações, as atividades... Uma indicação de um livro, uma indicação de um filme, uma conversa de uma percepção, um diário alimentar, uma escala que ela pode fazer, um checklist. Tem tantos instrumentos que a gente pode usar, e é isso que a gente ensina no Instituto de Nutrição Comportamental. A ciência, mas não fica ali ensinando só a teoria. Você viu que já estava irritada aqui comigo. Cadê a prática? Não, Cadê a prática? Sabe por quê? Muitas pessoas ali assim, não, 4 horas da tarde é o momento em que eu vou tomar meu pré-treino, vou lá pra academia, aí eu só vou jantar às 7 horas, aí depois não sei o que tem. Mas, por exemplo, a Larissa Caixeta, A Larissa Caixeta. que trabalha 80 horas por dia. Mentira! Aqui Ela trabalha, claramente. Vocês duas trabalham muito, mas a Larissa, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito, como ela, junto com a ajuda de um profissional, traçar um plano ou estratégias para manter o físico que ela tem hoje e manter. Porque muitas vezes as pessoas elas chegam no objetivo. Mas mesmo que não tenha o físico da Larissa, tem direito a ter uma estratégia e não precisa ser emagrecido. Né? Com toda Porque hoje a gente certeza. quer também emagrecer todo mundo e colocar todo mundo dentro de uma caixinha de um padrão. Sim. E eu acho que isso gera muita infelicidade e parece que o resultado de um aconselhamento nutricional ou de uma consulta com um nutricionista, lógico que 100% quer perder peso, né, gente? Mas a perda de peso, ela tem que ser vista como uma consequência. E vem, gente, ela vem. Sim. Porque se ela não vem como uma consequência dessa mudança de comportamento, ela não dura. É a mesma coisa que você dizer pra uma criança, tipo, fica quietinho.
Fica quietinho. E você não sabe... Não, Tá distando. quieto. Ele tá ali na sua frente quietinho. É a pessoa fazendo dieta. Quando ele sair, você sair dali, ou ele ir com os amigos, ele vai pintar o set. Porque ele não Exatamente. entende, ele não conseguiu entender, não conseguiu aprender, experimentar, Ele não sabe por que emergir. que ele tem que ficar quieto. É. Ele não sabe qual é a Apenas consequência. tem Ou que- seja, É, a pessoa fica estava quieta. ali numa tensão, não como pão, não como pão. 7 Nossa, dias, se 15 ela dias, comer fazendo pão dieta. um dia, Ela não aprendeu Acabou. a lidar com o pão. ela abriu uma porteira. Ela não aprendeu a olhar para aquele pão, apreciar e comer um. Ela vai com tudo. Sim. Então é onde a gente fala que a Efeito restrição... sanfona. É. Então não tem essa coisa de, porque depende da dieta. Toda dieta que é muito regradinha, Uhum. ela causa esse efeito de tirar a autonomia, o poder de escolha. E uma das grandes evoluções da humanidade foi poder escolher. Sim. Sim. Então a dieta, ela é burra e ela é muito negar uma grande capacidade humana que deveria ser. Nós somos seres com a competência alimentar, né? Tem uma nutricionista, que é uma das que a gente usa como referência, que ela fala das competências alimentares. A gente tem que saber discernir que um sorvete é delicioso e eu vou comer o sorvete. Eu tenho que ser capaz de saber que ali... Sabe, não é porque tem açúcar, não é porque... Todo mundo hoje tem o fat talk, que é pede desculpa cada vez que comeu açúcar. Mas depois eu vou malhar na academia. Jovem, Vou compensar. Aí vou comprar isso aqui. Gente, para, isso é quase como se fosse... A gente não é tão feminina, né? Não é tão feminista que quer... Geralmente são as mulheres que falam isso. A gente quer liberdade, a gente quer ser reconhecida como CEO. Mas tá Não é? presa. Mas tá Presa no sorvete presa ali. numa desculpa. Sim. E que é uma prisão que nós precisamos comer direitinho para ser magrinhas e perfeitas. padrão. E padrão. E só preciso ser assim para manter e pra... Não digo que também tem homens e tem, né... Hoje a geração também LGBTQIA+, a gente tem uma cobrança também, sabe? Pra ter um corpo, pra ter um... né? Eu acho isso o cerne de tudo. Quando você tira a pressão da imagem corporal, e isso está provado, eu trouxe hoje pra falar na minha aula, nesses dias que eu tive aqui, se você muda essa cobrança, a comida melhora. O peso, né? Ai, mas eu tô com uma dúvida, eu tô com uma pergunta. Qual é? É porque assim, beleza, então eu sou saudável, eu não tenho nenhum problema com alimentação e tô nessa busca. Mas se a pessoa, por exemplo, celíaca, e aí ela não pode comer alguma coisa, ou ela pode, ou como que trabalha se a pessoa não pode comer um glúten, se ela não pode comer isso ou aquilo, com essa pressão do não poder, porque você falou que a partir do momento que ela não pode, ela já fica querendo. E aí? Tem muito celíaco, os novos celíacos, né, gente? Não é celíaco de nada, né? O que é celíaco, pra gente explicar? O que é celíaco? Vamos contar Começo pra de gente. conversa. O que é celíaco? Existe o glúten, que é uma proteína. Né? E ele, toda vez que consome essa proteína, ele tem... Aí onde vem a questão? Isso é desde criança, gente. Sim. É uma diarreia, tem, assim, tipo, tem o intestino flama, Ela não consegue. prestou atenção lá atrás e chegou Não é que não agora? prestou É atenção, isso? prestou atenção. Ela prestou Esse atenção. que chegou agora, não é celíaco. Entendi. Ah, tá. Então desde criança Existe você uma é celíaco. intolerânciazinha. Não, é. Sim, mas tem e gente todo que... esse alarde foi muito bom pra eles, porque eles começaram a ter muitos produtos, mas é uma camada que é hoje estima-se de 1 a 3% da população. Tá? Só que assim, hoje existe tem um teólogo que fala bastante nisso, a coisa do natural, existe uma higienização da comida. A gente industrializou muito Uhum. e agora a gente quer limpar a comida. Sim, como é que fala? O clean Desembalar, label. desembala... Desembale menos e descasque Descasque mais. mais, Que é legal mesmo, acho que a gente tem que desembalar menos. Eu trabalho para a indústria de alimentos e não tem problema nenhum isso, né? Trabalho né, com o Instituto e eu acho que esse equilíbrio, ele é muito importante. A gente tem que realmente comer menos alimentos processados, industrializados, mas não é tirar, não pode, toda vez que comer tá Não, culpado, sim. um pãozinho industrializado, uma bolacha... Gente, calma, né? Isso existiu a vida inteira. As pessoas tenderam a comer só isso e evitar frutas. As crianças não sabiam mais o que era fruta, não sabiam que vinha do pé. Então, é isso Que o leite tá vem da errado. vaquinha. A gente tem que resgatar nossas raízes. Eu falo que o futuro, ele é ancestral. A gente tem que resgatar. E a gente é assim. Tudo na vida. Olha lá eu, acelerada, todo mundo tecnológico. O que a gente faz? Mindfulness. Tá todo mundo meditando. Até eu medito. Porque não é pro monge. O monge tá ali meditando e já medita. É pra mim, que preciso usar dessa técnica pra gente. Que é elétrico. Quando você disse sobre padrões, né, que as pessoas... Infelizmente, a gente vive numa sociedade que muitas das vezes cobra padrões. E eu concordo plenamente com o que você disse, que o importante é a pessoa ser feliz comendo aquilo que ela quer, que ela esteja bem, enfim, que ela Ela seja em sintonia com o seu prazer, E- inclusive de se cuidar. e seja Que ela feliz. tem orientações. O nutricionista é fundamental no processo. Só que é um nutricionista que precisa respeitar
o bio, o psico, sociocultural também. E você acredita que todos os profissionais hoje da área estão preparados para lidar? Longe, longe, longe. A nutrição, até vendo algumas pessoas falarem na jornada aqui, o que acontece? Fisioterapia. O músculo tem que funcionar. Então, qual é a forma? Fisiológica. Não tem sentimento, né? É o músculo lá, Automático. o cardiologista, sei lá, no coração lá, o lipídio, né? Os índices bioquímicos. Tá no exame clínico. Que mais? Vamos pensar. O osso, osteoporose, tem que tomar o caso. O neuro, tem que funcionar neurologicamente. O psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista lidam com emoções. O comer e o pensar e o agir, que os nutricionistas e os psicólogos trabalham, gente, tem emoção envolvida. Não vai ser simplesmente comer, porque é falso. Lembra aquilo que a gente falou? Ele pode estar fazendo a dieta direitinho, ele emagreceu. Só que ele tá zoado, tá transtornado, ansioso por comida. A dieta faz mal? O nutricionista, às vezes, ele não acessa isso, ele não vai saber. E aí ele vai parar de ir no consultório e vai comer depois e vai engordar lá na frente. Então, a gente tem que parar de ser hipócrita e achar que a gente é emagrecedores de plantão ou trabalhadores com corpos. A gente não trabalha com corpos. Até a faculdade prepara a gente para lidar com corpos. Mas a gente, chegando no consultório, se lida com um ser humano. Ser humano que é muito mais cérebro e emoção do que um corpo. E aí, Larissa, ninguém ensina isso. Tem toda uma série, voltando a falar dessa busca, né? Que as pessoas vêm buscando pelo corpo perfeito, pelo padrão ali, né? Às vezes está na cabeça da pessoa. A gente vê pessoas fazendo lipo, outros procedimentos cirúrgicos e meses ou um tempo depois o corpo retorna. Porque tem que trabalhar primeiro aqui e aqui. Aí você vai, putz, olha, tô bem. Não mudou o tô comportamento. Estável, tô legal, mudei comportamento. Pô, olha essa pelinha que tá aqui, né? De quando eu... Vai lá e... Assim, aí isso é a Cíntia falando, no meu instituto, tá? Sim. Sou eu falando com pessoas que a gente tem que buscar melhor. Ó, tava sem botox, tava horrível. Então bota o botox, vai colocar um negocinho Vai aqui. se sentir bem. Mas assim, eu não preciso ficar obcecada aí de mal comigo e não me cuidar e tá ali, né? Porque não né? Eu fiz uma maquiagem, tá tão cansada pra vir aqui Maravilhosa hoje. a maquiagem. Tá linda. Xará, fazendo um merchan já, puxa a caixinha. Toma lá. A caixinha. Mas eu paguei. Mas, Aí, opa! sim, você pagou, mas você tá fazendo um merchan aqui. O negócio que é bom, tradicional gente, de Patos de Minas, O que é bom de pronto. pato, eu falei pra ela que eu queria Não, pra lá. você arrumou na Cíntia. Cíntia. Cíntia, Olha. aqui na câmera aberta, ó. Adorei. Cíntia, a Cíntia... Não, qual? Essa. Aqui que tá? Essa. Aqui? Ó, então, Cíntia, a Cíntia fez o merchan pra você, tá? Ela minha vai querida. retornar em breve em Patos de Minas. Ui. Então, próxima vez é permutona que nem eu e Larissa vivemos. Eu acho que você vai lá agora, hein? Agora você já pode ir lá. Tá, Cíntia? Nayara, calma, Nayara, você não vai me perder, calma. Mas aqui, você falando disso, e de não mudar o comportamento, eu lembro de ter um amigo, quando ele fazia dieta, ele falava assim, Larissa, eu estou triste, irritado, nervoso, não conversa comigo, porque eu estou fazendo dieta. Rosnando. Não, e era isso. A pessoa falou assim, você não pode chegar perto, nem fala Gente. com ele tá fazendo dieta. De tanto que transtornava a cabeça dele. É óbvio que você vai comer menos e vai emagrecer. Óbvio. Isso é receita, né? Tipo, por isso que... Como que dieta não funciona? Funciona. Tá, mas funciona por quanto tempo e com que consequências? Será que ele não pode perder esse peso como consequência de um trabalho terapêutico que vai ser benéfico para a vida dele, para o casamento, Sim, para os filhos? Porque imagina um profissional, homem tudo. irritado e uma mulher irritada em casa. Acha que ele é legal o Nossa, filho? Nossa. Nem merece. E bota o filho de dieta ainda. Inclusive isso. O pior de tudo é isso. Crianças começam a ter transtorno alimentar porque os pais vivem de dieta e com estereótipos. Isso não pode. Glúten não pode. Não sei o que não pode. Aí a criança já nasce assim, querendo comer tudo escondido, né? Nossa, Vários. vai gerar um grande transtorno alimentar depois. Nossa, Cíntia, Maíra Card. Não falo de pessoas. Falo de Aquela visões de mundo. abordagem. Só de abordagem. Fala da abordagem dela. Existe- Loucura a gente não fala. Existe uma influenciadora que prega... Fala da abordagem. Fala da que abordagem. prega uma determinada... Linha. Uma linha onde há diversas restrições, não pode, faz isso. E aí a pessoa entra em um looping. Isso
é saudável até ou não é saudável até que ponto? Você tava onde? Onde é que você tava? Ele Zero. tava aqui? Não, mas, Ele mas quer que você fale da Mayra Card. Eu não vou lá. não, mas no momento em que pessoas são influenciadas a Nossa. seguir uma linha em que elas acham que aquilo é certo porque determinada pessoa detém de um certo poder de influência e ela acaba levando aquilo pra vida. Existe um estudo científico do outro. Eu gosto de falar de pessoas, mas Claro. falar de pessoas. Sim. Assim, pessoas que trazem uma visão de mundo, né, e da ciência. Eu falei da Marli, falei da nossa colega lá. O César, o professor César, que é nosso professor do nosso instituto, nossa formação, ele fez um estudo dele, que eu acho que é de doutorado, que traz muito essa influência das redes sociais e o quanto isso piora a vida, né? A história de vida alimentar, porque uma coisa é você falar dieta. Não, a história de vida alimentar. Uma das coisas que a gente ensina para nutricionista, ou para você que tá aí, né? Faz um gráfico, né? Faz um gráfico dos anos que você fez, né? Dos anos e as dietas, para entender seu peso, como é que ele oscilou. Né? Cruza os anos de vida com as dietas que você fez e vai colocando o pezinho que você, né? E aí você vai ver que fica uma gangorra. Que, em geral, a gente não muda muito. Existe um momento que talvez a gente se mude, quando você faz, sei lá, talvez, às vezes, até uma super dieta interna. Às vezes, não que isso não resolva, né? Às vezes, a pessoa tá obesa, ou pós-gravidez, engordou muito. E ela engordou muito, então depois ela também faz um trabalho para emagrecer. Pra equilibrar. Que não tem erro nisso, né? Mas, de preferência, que ela enderece o que engordou, né? Se ela comeu muito doce, né? Não vai ser tirando todo o doce. Ou vai ser trabalhando esse consumo de doce aos poucos. Enfim, cada um tem o seu tratamento. Mas onde que eu quero chegar? Esse gráfico sempre fica no looping. Aí, dieta funciona? Já funcionou até agora? Quando a pessoa olha aquele gráfico ao longo dos anos, e às vezes que ela fez dieta, e ela olha que tá sempre assim. Ela fala, cara, tô perdendo tempo. E tá com a cabeça zoada da mesma forma, tá ansiosa, compulsiva e infeliz. Porque as pessoas ficam tristes, né? Quando elas ficam com essa coisa. Comer, você come todo dia. Você já pensou que você só dá todo dia, e várias mas vezes ao dia? várias vezes ao dia. E você já pensou você levar para essas várias vezes ao dia? Não basta a pressão que a gente tem, as notícias, a crise, o Brasil, o trabalho, o excesso de trabalho. Você ainda tem que ter ansiedade na hora que você vai comer e culpa. Mas Que eu tenho mundo a gente tá se pergunta, eu tenho punindo, pergunta, gente? eu tenho Em que pergunta, momento a gente tá eu se tenho punindo? pergunta. Eu Qual? tô adorando, mas pera. É porque você falou de liberdade. Só que assim, por exemplo, às vezes a pessoa se perde. Então, tá, várias vezes a pessoa vai comer no dia. Vocês pregam liberdade a ponto de, tipo assim, beleza, hoje eu tive fome 2 vezes, então vou comer 2 vezes e tá tudo bem? Ou dentro disso... Não é um bacanal aqui, Tá, calma. não, então me explica. É liberdade de você amar quem você quer, mas não é todos. Não, então explica de uma maneira mais prática. De Tá, uma eu forma, vou trazer por exemplo, algumas técnicas. Uma pessoa, a gente tá falando de uma pessoa saudável, ela não tem que ter restrição, né? Então, como que seria? A pessoa acorda e aí? Qual que é a dica que você dá? Não pro nutricionista. Pra eu, você ver, Larissa. tá, porque Por tô falando exemplo. muito de nutricionista e as Isso, técnicas, né? Sim. Pra pessoa que tá em casa Primeira que não coisa é você nutricionista. entrar em sintonia, né? Jejum intermitente, por exemplo. Acordo, aí, eu faço às vezes, olha. Por quê? Porque eu não tenho vontade de comer de manhã. Eu não tenho também, às fome. vezes. Aí eu acordo cedo, vou treinar. Aí eu volto. Quando a minha empregada chega, querida, maravilhosa, minha quase irmã Vilma, aí ela traz uma bandejinha. Eu sou luxenta, né? Porque tem benefício. Se não tivesse, eu talvez faria nessa hora, porque eu tenho fome e vou comer. E como pouco, porque café da manhã não é. Mas não me deixa de fome na hora do almoço, aquele arroz, feijão. Onde eu quero chegar? Você tem que identificar o que é importante pra você. Você tem que olhar um dos exercícios que eu trago no livro, no Mindful Eating, no Comer com Atenção Plena, Sim. que é uma das estratégias de a gente olhar e medir essa fome. A gente fazer o odômetro da fome. Então, de 0 a 10, quando você tá com fome? Eu não gosto muito de doce, mas eu tô olhando o bolinho de cenoura ali, Você vai e comer? eu tava com fome, que eu comi pouco hoje no almoço e corri. Mas eu vou comer certeza aquele bolinho de cenoura. Maravilhosa. Lúcio, dá o bolo aí, ó. Traz o bolo de Traz cenoura pra gente comer esse bolo, porque nós Aqui. todos vamos comer bolo de cenoura nesse momento. E quem me conhece sabe que eu não tenho vontade de comer. Eu olhei ali, Mas é porque agora você me deu ficou uma muito fome. tempo sem comer? Tá, mas eu tô com vontade. Então come. Daquele bolo. Eu tô com vontade de... Experimenta. Né? Não só. Dá um não. de queijo! Olha só, tem- Pão de queijo. Eu Tem que entendeu? comer pão Aí de se eu queijo. tive a opção, Entendi. isso gritou mais alto pra mim. Mas como eu vi que aquilo ali eu gosto, não é meu favorito, eu não ia comer. Mas isso aqui, aí é isso, entendeu? O que eu falo? Então, de 0 a 10, né? Qual que é a sua fome? Então, você não precisa comer quando a fome tá 10. Porque aí, às vezes, você vai sem critério, você vai comer qualquer coisa, você vai, às vezes, abusar, comer de forma, né, sem
sem controle não é uma palavra que eu gosto, porque a gente não precisa ter controle. Controle é uma palavra ruim. Controle quer dizer, né? Sem pensar, sem refletir, sem se analisar, sem se autoanalisar. Então, de repente, eu como 1, como 2, eu como 3. Tem coxinha. Tem coxinha Ah! Você pode fazer a festa. Mas Poderia então, comer mas de é tudo? Você pode você tem que comer então, Não ou é tem que comer não. Tem um jeito, tipo, quando é 5, é 6, que tá Então, lá no... tem. A gente tem ali, a fome entre 6, né? Até essa fome 6, 7, né? Ali é uma fome que, acho que tudo bem, até às vezes de 4. Por que 4? Se eu tô com uma fominha bem boba, mas tá no horário da refeição. Sim. Tá no horário de comer. E eu sei que se eu não comer ali, eu vou pra um treinamento, vou pra alguma coisa que vai demorar 8 horas. Uma janela muito Eu grande. tenho que comer, porque eu tenho cuidado. Então não é uma liberdade que ela não tem um critério. Entendi. Tem um critério que a gente tem. Eu tava ficando preocupada já. Eu já tava me Você tem perdendo. que se preocupar com essa obsessão da dieta. A liberdade é a gente conquistar e confiar no ser humano, né? Sim. Confiar na nossa autonomia, no nosso poder de escolha. Com uma orientação, claro. É isso Sim, que a gente porque fala. tem que ter um norte. Por Porque exemplo, no caso, vocês que vão dar esse norte. Isso. Dá opções, não é dar o norte. A É gente o quê? faz junto. O nutricionista faz junto com o paciente. Essa é a Você, nossa você olha ali, construção. por exemplo, a rotina da pessoa, e aí você fala, então, sei lá, se você acorda a tal horário, você dorme a tal horário, então você aconselha e vê o que a pessoa existe dentro da possibilidade dela, porque senão às vezes dá não é dieta, né? Mas sei lá, uma orientação que é impossível. Uma panqueca de Você vai aveia. comer, minha filha, eu não vou fazer uma panqueca de aveia, eu nem Exatamente. gosto de aveia, ou senão Mas- sardinha. Eu não gosto de sardinha, então pelo amor de Deus, tira isso. Sabe? Então eu acho que é mais nesse sentido, eu acho que eu tô entendendo agora. Você conseguir entender. Mas então essas orientações, o que mais de dica que você E aí- dá? Tem o nível de fome, não deixar muitas janelas. E a mesma coisa pra saciedade, né? Ah, Tá comendo. Do tipo, tira da frente um pouco, sabe? Pra tirar o estímulo. Se você viu que Você você já come tá isso com aqui fome. tudo. Eu não comeria, mas. Porque eu tô treinada, eu tô sim, exercitada. Eu falo você assim. Mas a as pessoas pessoa. comem, né? Muito por impulso. Uma das dicas que eu deixo também no livro do Mindful Eating são os rituais. Que ajudam a gente a identificar esses sinais de fome e saciedade. Então, não para de comer com a fome 10. Você pode parar com a fome 8. Né? Se, de repente, a comida não estava nem tão boa, você não estava deliciosa, para com a fome 7, né? Saciedade 7 ou 8, porque depois você pode chegar em casa, comer alguma coisa, enfim. Acho que saciedade e satisfação também deve contar. Agora, você tá ali, numa estrada, o próximo posto de gasolina vai passar lá longe. Putz, não estava muito bom aquele lanche, mas não se culpa, era o que tinha. E que bom que você se respeitou, honrou sua fome, comeu um negocinho ali pra não passar mal. E não ficar com... Ai, a caloria não valeu a pena. Tem gente que é tão neura que fica nessa. Enfim. Aí, uma outra história são os rituais. Então, bota um jogo americano, tira a louça da gaveta. A gente acaba deixando as coisas muito lindas pros Adoro outros. isso. Eu adoro fazer isso. Bota pra você mesmo, aquela taça, aquele copo. Para de comer naquela caneca feia, naquele... Sim, eu quero copo de comer o requeijão. melhor todos os dias. Na melhor taça, o melhor talher, o Isso, melhor que prato. a vida é hoje. Porque eu mereço. A vida é hoje. E faz esse prato, né? E vem comer. Faz um prato que nem de restaurante, um prato sarado, bom, legal. E vem pra mesa. Falar em mesa, Ah. pega aquela coxinha ali que... Vai, amiga. Eu vou pegar um antes pra mim, tá? Aproveita. Se tudo pode... Gente, não, Se eu satisfaça. Não, Nem- eu nem vou. tudo pode, eu né? vou fazer assim. Não Ah. é tudo pode, tudo não pode. Por que Só tem que fica poder ou parecendo não que é poder? muita liberdade também. Não é que tudo pode ou não pode. Ah. A gente tem autonomia pra escolher o que a gente quer. É E muito a- tá inconsciente, né, da pessoa, no subconsciente da pessoa. Posso, não posso, vou comer porque... Se fosse não... uma alface, você teria falado isso, já que tudo pode? Não, Porque isso é moralidade. deixa passar. A comida tem Passa. uma questão de moralidade. Eu vou te falar, é um trabalho muito profundo que você faz com, né, formar o profissional nutricionista e que ele tem que fazer com o paciente. E o paciente tem que... A gente pode falar paciente ou cliente? Não sei. Tanto faz. E ele tem que estar muito disposto a entrar nisso, porque sim, ele tem que querer se autoconhecer. É uma pessoa que já tem essa predisposição do autoconhecimento. Porque a maioria das pessoas não quer isso. A maioria das Querem um pessoas quer quick assim, ó, fix. eu Quick quero fix. até o final do ano tá com peso Milagre, tal. que é um milagre. E quero ter esse tanquinho. E é isso. Então, assim, é um trabalho... Igual você falou, é um processo Mas se você mesmo. disser assim, você é vigarista, né? Sim, Concorda? Sim. Que aquilo é impossível? Você Sim. é vigarista. Você vai Sim. prometer alguma coisa e aí o paciente vai achar que ele que não... Não, a promessa é que estava errada. A dieta é que tá errada, não é Sim. ele. E aí a autoestima, Ai, tudo achei vai isso maravilhoso. piorando, né? Então, eu acho que a gente precisa... Não é tudo pode, não é essa permissividade aleatória sem considerar os princípios e conceitos da nutrição. De novo, é uma permissão incondicional porque nós somos seres livres e podemos, né? E devemos saber fazer melhores escolhas a partir principalmente das nossas culturas
sentimentos, né? Eu comi uma coxinha agora, isso aqui tá maravilhoso. Tá bom, gostosa que demais. bom. Porque eu já tinha comido aqui, é a minha mulher que faz, eu acho. É, porque deve ser. lá- Foi. Eu já tinha provado no outro dia à noite, é muito bom. E de repente, em outro contexto, sabe? Na minha casa, eu não vou comprar uma coxinha. Tô lá Entendi. comendo, vou tomar uma vitamina, vou comer um arrozinho com feijão. E é o que tem na minha casa. Na minha casa não tem coxinha. Né? Porque a gente preza pra colocar coisas nutritivas do dia a dia e que são saborosas. Mas as comidas divertidas tem que ser aqui, né? Eu tô aqui em Minas, tô comendo pão de queijo. E a gente Maravilhoso. tem que aceitar isso. Então, essa permissão, essa competência para entender que existem alimentos que funcionam. Não é o alimento do fim de semana do dia do lixo. Não, alimentos é qualquer dia. Não sei nem que dia é hoje, é sexta, né? Mas se fosse quarta, segunda, eu estaria comendo igual aqui com tem vocês. gente que faz isso. Não, eu fiz dieta a semana inteira, É, final de é semana. o contexto. Às vezes eu como salada no final de semana. Então quer dizer que, dentro desse contexto, estamos falando desse contexto, desse sistema, a gente analisando tudo, o bio, psico, tarará, um pão de queijo pode ser mais saudável do que o alface. Nossa, Claro. Vamos quer o merchan? Vamos fazer o merchan, já volta. Vamos. Vamos Agradecer a Nayara. Nayara e Patrícia, obrigada pela produção maravilhosa de hoje. Chaval, amei o vestido. Então, gente, vocês podem ir lá no @ delas e conferirem essa produção completa e também no meu Instagram. Obrigada pela produção. E deixa eu agradecer aqui quem me veste hoje, Poliana Silva, minha dirigata, que me presenteou de aniversário com esta camiseta. Linda. Beijo, Poli! Mas voltando agora à nossa eu programação, tô vestindo. fique à vontade. Fica a festa da Cíntia? Eu só visto ela e coisa brasileira, porque a gente é do Brasil e tudo tem que ser daqui. Então, Claro. de Patrícia é banal, de Pati Boa e a minha Carolzinha, minha querida lojista, né, que me... Sabe, Te a coisa que veste. cabe certinho aqui nesse corpo Maravilhosa. pequenininho. Inclusive, Olha só, mas eu perfeito. pago, tá? Você paga? A gente não paga, não. É, pois é. Mas eu não faço Esse, podcast. esse vestido, esse Se vestido você aqui, fizesse ó. podcast. Não, se bem que você tem que estar linda todo dia. O seu né? vestido- Você não tem. O essa seu vestido opção. volta pra loja? Depende. Alguns não, alguns estão lá no meu guarda-roupa. O meu fica no meu guarda-roupa. É, Aliás, alguns estão lá no meu a gente guarda-roupa. pode, se eu morasse aqui, a gente podia trocar. Sim, porque eu também amei É? seu look. Então, Mas, me mas responde. voltando. Ah. O que era mesmo? Ai, meu Deus. Então, dependendo do contexto... Dependendo, não, o neste brigadeiro e neste alface. contexto. A coxinha e alface. Falei do pão de queijo e do alface. É. Eu adorei a sua colocação. Eu tenho até um post que eu fiz fazendo tempo. O que é mais saudável, brigadeiro ou alface? É que você falou, pão de queijo ou alface? Depende. Alface comida com muita culpa, uma raiva, porque eu tô fazendo dieta e que droga e que, né? Isso faz mal. Gera, né? Você vai ingerir É. aquilo ali. É, e você vai ficar insatisfeita, provavelmente aquela pessoa vai comer depois mais. E aquele brigadeiro consumido, com aquele prazer, que nem eu tô comendo essa coxinha, de, né, eu mereço, é gostoso, é legal, um contexto bacana, é muito mais saudável. Agora, o brigadeiro também, consumido com culpa, 1, 2, 3, 4. E aquela compulsão, não é legal. Entendi. Não existe, o saudável é a pessoa, eu digo, não é o alimento, né? Porque o que é saudável é a alimentação e o contexto, esse borogodó todo junto e misturado com um sentimento de autonomia, não é autocontrole, porque o controle ele pode ser muito pessimista, muito péssimo, muito ruim também, muito ditatório. E é revelado, né, que os franceses, os europeus, que têm isso naturalmente, esse código cultural do comer, são mais magros. E os americanos que têm essa coisa do só bebe com 21 anos, só abusam. Abusa de... a gente... Então, ó, dicas dadas aí. Nossa, valiosíssimas. Eu queria ficar, assim, horas aqui, de verdade. Não, É porque me interessa muito esse assunto. Eu não sou nutricionista nem nada, mas é um assunto que me interessa demais, Não, demais. sensacional. Perfeito. Porque, às vezes, as pessoas... Porque eu sou dessas têm- que às vezes me culpa. Entendeu? Você se culpa? Às vezes, não muito, do tipo assim, nossa, acho que eu exagerei demais aqui, que não sei o quê. Sabe, essa coisa, já tive isso muito. Hoje em dia, estou cada vez mais buscando me permitir, do tipo, tô com vontade de comer esse sorvete especificamente. Aí tem a linha lá, fit. Não, mas eu quero comer esse. Aí eu vou lá e como esse, feliz, sorridente, e não vou compensar amanhã treinando mais. Amanhã eu vou acordar e treinar do meu jeito. Eu cheguei nisso, gente, eu cheguei nisso. Nossa, que- Maravilhosa. Mas Mas come mas isso salada, me fez você toma tão uma bem. proteína, também a gente se cuida. Sim, também me cuido. E é isso. E tô seguindo em equilíbrio assim. Sensacional. Porque restringindo demais, eu não ia conseguir a vida inteira. Então, assim, onde que eu vou Você é chegar? feliz, olha lá. É Botox. Também, Eu tô precisando fazer o meu. Também. Mas, gente, Fala. todo mundo que passa por essa nossa bancada aqui
responde 3 perguntas. Adoro essa Tá preparada? Tô. Até deixei minha coxinha aqui, a última mordida pra depois. Não, menina, tem mais Não, aqui. mas é pra eu poder responder. tá. Gostei. Fica à vontade. São 3 perguntas, né, Larissa Cacheta? São 3 perguntas, Que eu amigo. nunca lembro quais são as 3 Não, perguntas. são perguntas simples, calma. Não precisa, pode até comer seu coxinha. É, Primeira pergunta. deixa eu você- começar aqui. então vai É a que sua. eu lembro, é a que eu Vai com a lembro. sua. Até comi minha coxinha. Vai. Cíntia, sempre que você viaja pelo Brasil, pelo mundo afora, o que não pode faltar na sua bagagem? Curiosidade sobre Cíntia. Ai, não posso te contar. Ah, não. A gente quer Você saber. quer que coloque um exclusivo na tela? A gente coloca. Exclusivo. Cíntia não anda sem? O que não pode faltar? Ai, gente, você é uma pessoa mais assim, né? Eu sou nutricionista, profissional, assim. Eu amo os vestidos da Patibô. Não pode faltar vestidos? Os vestidos. Que Você cor? sempre anda com o vestido dela? Em qualquer ocasião? Então Mas- é isso. Não, Vestidos. Mas se faltar, acabou, perdeu sim. Eu queria Não uma perde coisa nada, assim. eu posso deixar mala lá fora. Não, mas então, uma coisa Nada, que... gente. porque, Nada, assim, você eu desapegada ando de tudo. Desapegada. Eu compro roupa lá, eu compro o que for. Eu sou uma ser livre. Eu não preciso nada. A minha mala pode ficar. Esqueci minha bolsa e meus passaportes já. Esqueci meu computador já em aeroporto. Eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, então eu esqueço as coisas. Eu sou tão livre que eu vou. Não esqueço nada. Só meu passaporte pra poder voltar, né? Importante. Aí é importante. O documento. Só. Gente, que mulher Não desapegada. tem. Mas, Ó, mas isso é joia. ótimo. Isso é ótimo. Maquiagem. Maquiagem. Não. Sei lá, não. desodorante, lente de Não. contato, sei lá, celular. Vindo pra... O quê? Óculos! É porque o minha lente de contato é a coisa que eu não consigo. Poxa, você viu. Mas isso também porque, né? Necessidades. 40 mais. Ela aqui, ó. Vindo pra Maravilhosa. Patos, esqueceu alguma coisa? Só a bolsa no táxi. Ah, apenas. Entendi. Ela A é bolsa. bem... Com Recuperou? mas eu tinha 2 óculos. Recuperou? É, o Uber vai deixar lá em casa semana. Ah, então tá Então certo. tá Com bom. 2 passaportes Ela não dentro, vai- maquiagem. Não vai Meu voltar Deus. pra cidade Meu dela Deus. traumatizada com Patos. Eles vão Não. devolver. Não foi em Devolvam Patos, as foi em São coisas. Paulo. Você fez Antes de embarcar. aquela Gente. correria... Só que eu tinha outros documentos e outros óculos na segunda bolsa, que era minha mala. Ah, Quando dá prevenida. certo, dá errado, porque eu tinha que vir pra Patos. Tá vendo? É Eu gostei. Gostei. Vou adotar esse método. vamos, Até vamos. quando dá errado, dá certo. Nossa, É, dá gostei. certo no final. Próxima pergunta. Um sonho que você tem que você ainda não realizou? Tem uma ONG. Ah, Cuidar de fale mais. crianças. Cuidar de crianças. Eu quase participei agora. Ó, tá vendo? Esse daí já era um... Eu quase participei agora de um processo de... Participei não, eu participei, mas meu filho não quis. E aí, por conta dele, não podia salvar o outro e traumatizar. Mas eu tenho muita vontade ainda de ter crianças por um tempo em casa, né? O que eles chamam de foster mom, é família acolhedora. Sim. Então, é um sonho... Eu acho que um dia ainda vou ser isso, mais velha, menos atarefada, talvez, e com meu filho maior, que ele já tenha se desenvolvido, porque agora ele não quer. Eu fiz o curso, passei, fiz tudo direitinho. Então, esse é o meu sonho. Ou ter a minha própria ONG. Como eu talvez não chegue lá, eu posso fazer uma ONG de 1 em 1, né? Que demais. Parabéns. Eu adorei. Adorei. Eu também gostei. Eu não tenho apego. Eu acho que a Gostei. gente, ser humano e amor, não quer demais, né? Ele vai embora. Mas ele vai embora depois pra família dele ou pra outra família ser adotado. E que outros virão, né? E se você for um ser de transformação nesse período... Sim, eu a acho diferença que é- você pode fazer Tem na vida. várias crianças, não é só Aquela uma, né? sementinha- Se você adota, é tua, né? Sim, Aquela sim. sementinha de amor É, em plantada um momento que eles ali. precisam muito. E eles ficam quanto tempo? Tem tempo? É só até Geralmente de 6 a 8 meses, até 1 ano e meio no máximo. passar? Olha só. Independente. incrível. E teria uma idade? Em geral vem pequenininho. Mas também vem grande, maior, pode, mas sempre 5 anos, até 5, 6. Acho que tem uma regra lá na família acolhedora. Que acho que são até 6 anos. Agora, ela já contou uma parte meio inusitada, Sim, sim, né? De curiosa. esquecer, curiosa. Mas ao longo da sua carreira, 220 volts ali, o que foi a coisa mais inusitada que já aconteceu com você? Imagino que várias, mas escolhe uma. Escolhe uma coisa inusitada. Triste, Não, escolhe alegre, uma. A que vem na sua mente. Aqui, ó. aquela mais marcante. Um paciente, um cliente. Acho que teve uma coisa que foi decisória, foi um ponto de inflexão. Eu era só nutricionista dos meus restaurantes. E eu acho que tem uma mensagem por trás disso. Tô até eu refletindo nisso aqui agora. Que é a questão do doar, né? Eu falo demais e eu acho que o mundo de conhecimento, ele é abundante.
Então, a gente tem que dar. Quando eu falo para as pessoas, eu não tenho problema. Se eu falo, eu dou, eu gero oportunidade, eu conecto as pessoas. E eu fui convidada pelo time da academia, que eu tinha restaurante, e por uns professores, para ir num cruzeiro fitness. Era cruzeiros temáticos. Então, eu ia para fazer a nutrição. Assim, o que esses senhores, né, estão aqui no cruzeiro? Não queria ouvir uma nutricionista falar de propriedades nutricionais. Eu falava, gente, né, sempre pensar no outro. Aí eu peguei, sabe onde o Roberto Carlos fazia naquele Costa lá, naquele bonitão? Era naquele, eu quero aquele auditório lá. Aí eu botava naquele auditório, pegava os senhores, os chefes, eles vinham com umas comidinhas que eu pedia. Ao invés de ficar só dando a informação nutricional que me pediram, ou falar, eles traziam as comidas, eu colocava várias comidas na mesa, eu chamava as pessoas para fazer combinações. E essa coisa do certo e do errado, né? Que não tinha o certo e errado. Aí eu perguntava, mas aqui não falta uma cor? Aqui não falta, de repente, um pouco mais de proteína, né? Que os caras acabam fazendo mais vegetais. E aí foi divertido. Isso deu certo. A forma de eu pensar nesse navio levou um cara do marketing me levar para uma agência. Eu dei um monte de ideias de novo. E isso me levou para dentro da Nestlé. E eu fiz um projeto corporativo enorme. Atendi todos os pacientes, né? Todos os trabalhadores da Nestlé num projeto. Dali eu fui para o marketing. Fui fazer um MBA. Fui treinar toda a empresa junto com a equipe de nutrição lá. Com essa ideia diferente de trazer a nutrição de um jeito gostoso. Ou seja, meu restaurante era assim. As pessoas me conheceram, viram que eu falava diferente, me levaram para um cruzeiro fitness. Lá no cruzeiro fitness eu fiz diferente, a mais do que, né, eu poderia fazer, envolvendo, ousando. Aquilo fez uma pessoa de marketing me levar para uma agência. Eu fui generosa com a agência, dando ideias. A agência me levou para a Nestlé. E mudou minha vida para sempre, para criar equilíbrio em consultoria, né? Eu poderia ser só nutricionista de consultório, sempre. E aí, eu acho que a gente precisa usar mais, aceitar convites, medir um pouco, né, o que é exploração, Mas eu acho que às vezes a gente fica muito do tipo, E principalmente você que é mais novo, faça conexões, ouse projetos, deem projetos, né? Outra coisa inusitada foi que eu era nutricionista da academia e me ligou um dia, você tem alguém pra indicar pro restaurante? Ai, tinha um bichinho aqui dentro pra mim, eu tava começando a fazer mestrado. Eu No caso. Não. Por que você não pensou em mim, né, no caso? Aí eu fui me abastecer com algumas pessoas, eu cheguei e falei, e fui. E era pra ser doutora, só de mestrado, professora universitária. De repente, eu tava lá com a mão queimada, cheirando a frango, colocando perfume francês, bota o jaleco e vai atender paciente. Volta com cheirinho de frango frito, frango grelhado, arruma o cabelo e vai pro consultório. E vivi essa dualidade de muitos anos, mas era meu charme, porque as pessoas queriam ser atendidas no meu restaurante e fazer o consultório comigo, né? Então, tinha aquilo que eu falei, aquela coisa personalizada. Então, ouse, porque as portas se abrem e a gente que não enxerga. Às vezes dá ruim, né? Mas também é bom quebrar a cara. Sim, a gente Leva, aprende. não fica mais forte. O tanto que você aprendeu com aquele sofrimento ali, pronto, já fechou a conta. Não é isso? Não, eu tô Ai, impressionado. Eu amei, Cíntia. Eu tô impressionado com esse case. Sim. Foi uma troca. De se permitir. E liberdade, desapego, porque a gente não tá aqui só falando sobre nutrição, a gente tá falando de vários outros aspectos da vida que mudam. Influencia, né? Um Sim. gancho. Sim, porque é todo um sistema, né? Ela não tá aqui falando só, come isso aqui, isso aqui. Não, ela tá falando do modo de viver, de um comportamento. E isso influencia em tudo, no nosso profissional, no nosso pessoal, nossa família, o jeito que a gente sonha, o jeito que a gente quer pra nossa vida. Isso é maravilhoso. E a sua energia exala. Contagia a gente. Né? É sensacional. Muito comer. mesmo. Quando a gente come, a gente é mais curioso. Quando a gente se permite, a gente é mais curioso. Então, crianças que comem na mesa, jovens, pessoas são mais inteligentes. São mais... Porque comida tem toda uma cultura. A gente faz todo dia. É um exercício de curiosidade, de permissão, de vulnerabilidade diário. Que quando é ditatório, quebra outras questões. A comunicação, outros prazeres da vida. Outras questões interrelacionais. Então, a comida ela é um bom início pra gente cozinhar, então. Sim. Nossa, eu amo. Sim. Ai, eu que adorei. Os domingos em família, né? Que tem aquela tradição, né? Da família toda sentar na mesa e, né? E tá ali. Pena que com o tempo vai se perdendo, mas nada melhor que uma boa alimentação, da alimentação, de sentar à mesa, estar juntos ali. Conversar, experimentar. É muito conversar. gostoso. E se conectar
pegando o gancho do nosso podcast, Sim, né? Se conectar. conectar com tudo aquilo que tá na possibilidade. Amei demais, Larissa Cheta. Muito obrigada Bom, pela que sua bom. entrega. Você entregou muito, né? Muito. Muitos aprendizados. Eu tenho certeza que quem está conectado aqui com a gente também curtiu. Então, valeu por aceitar o convite. E Obrigada. volte mais vezes a Patos de Minas. Vamos comer um pão de queijo, vamos trocar mais ideias. Meu filho tem até família aqui. Olha Aí, ó, só! maravilhoso. Então, você tem motivos. Já Tem pode motivos. trazer Agora um tem vocês filho. também. Não, já- Pronto. Quando você Vamos quiser. trocar looks, vamos trocar ideias, comidinhas, a gente cozinha junto. Ah, já temos vários programas, entendeu? Então vamos só marcar a data. Em algum desses rolês eu vou entrar, gente. Não sei qual, porque as duas trocaram um rolê aqui, eu não sei qual eu vou. Algum eu entro. Você tá dentro em todas. Algum eu vou. Você tá em todas, amigo. Nem que seja pra experimentar a sua vida. Cíntia, acho que sucesso, ainda mais sucesso, mas que você alcance todos os desejos do seu coração, porque sucesso você é e vai ser sempre, sempre, sempre que com toda essa sua energia. Obrigado demais, viu? Obrigada a vocês. Valeu Todos demais. os patonenses, como é que fala? Patenses. Patenses. São os patenses. Patonenses foi legal. Foi legal. Não É se que eu sou preocupa. criativa, entendeu? Não se preocupa. Acabamos, né? Podemos Não, adotar. Agora Ousem. a gente deu um Vai, apelido de Tá. patonenses. Pronto. os patonenses, os Agora patenses. você me tirou. Sabe, fica tranquila. Sensacional! A gente é Sensacional. tranquilo. A cereja do bolo no final. É. Certo. Que ousem, né? Eu ousei lá de Manaus, vindo pra São Paulo, né? E tô lá há 30 anos. Muito feliz e referência. Tinha que dar certo, só tinha essa opção. E deu muito certo. Deu muito certo. Até quando deu errado. Exatamente. Obrigado, Você Cíntia. alcance mais e Beijo. mais pessoas com essa energia, com tanto conhecimento. Espero que vocês também tenham curtido se conectar com a gente, né, amigo? Foi Não, eu maravilhoso. gostei demais. Eu vou querer assistir esse episódio outras vezes, porque eu tô ouvindo aqui, mas sabe quando talvez passa alguma coisa? Nós conversamos Entendeu? tanto. Porque juntou ela, que é ligada no 220, né? A gente Com que é nós dois 220. que- Se você acelerar esse vídeo, você não vai entender nada que a gente tá conversando. Não acelere. Escute normalmente. Eu não te desafio a acelerar isso, não. Pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu demais. Ó, siga a gente aqui no nosso Instagram. A gente também tá no Spotify, né, Larissa? Isso aí, no Spotify, canal Unipan. Vai lá pro nosso Instagram, gente, conferir os cortes. Se você ainda não assistiu aos outros episódios dessa temporada, é a sua oportunidade. Já vai maratonar aí e curtir muitas conexões Seu com a Insta? gente. Larissa PCX. O meu é @o Matheus Borges. Beijo pra vocês! Beijo pra vocês. Câmbio, desligo.